Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui pelo canal. Basicamente é isso, falando sobre arte, todas essas coisas relacionadas ao universo da cultura, das exposições, do mundo exterior que a gente percebe através dos sentidos. E hoje eu queria falar a respeito exatamente desta percepção e da influência que o contato com a arte pode trazer, tanto positivo como negativamente, na vida das pessoas. Como eu acabei de citar, o mundo que nós vivemos é o mundo que nós percebemos. Né? E essa percepção se dá através dos sentidos. Do olfato, do paladar, visão, audição. É através desses canais, dessas portas sensoriais, vamos chamar assim, que nós conseguimos identificar o que existe lá fora e nos relacionarmos com essas coisas. A arte faz parte do mundo. Então, para que ela exista, é necessário que ela possa ser percebida através dos sentidos. E por isso ela tem uma dimensão física, ela tem uma dimensão que pode ser percebida até através da alma. Então a arte é uma porta importante para você conseguir viver no planeta Terra e ter experiências que vão te engrandecer enquanto você estiver por aqui. Por outro lado, essa capacidade que a arte tem de tocar a alma humana pode ser também um enorme problema. Então nós hoje queremos falar sobre quando a arte pode fazer mal para você que se aventura nesse caminho de consumidor de arte. A primeira coisa que nós precisamos entender é que existem estímulos que nós podemos controlar de uma forma um pouco mais, digamos assim, organizada, e outros aos quais nós somos mais vulneráveis. Por exemplo, uma obra literária. Você pegou um livro, começou a ler, e o livro vai seguindo um determinado fluxo. Vamos imaginar um livro que não tem ilustrações. E o livro vai contando uma determinada história, até que você percebe que aquela história de alguma forma não está te fazendo bem. Você pode continuar a lê-la, porque você tem que terminar o livro, ou você pode parar aquela leitura e decidir não avançar mais. O impacto, dependendo de como foi escrito aquilo, pode ser residual na sua vida. Porém, existem outras experiências que são muito mais impactantes, porque lidam com sentidos que, dizem as pesquisas, são capazes de armazenar, de que nós recebamos através deles muito mais informações do que através de outras coisas. A visão, por exemplo, há um percentual que eu não me lembro agora, mas que é altíssimo, que se diz que, se não me engano, 75% do mundo que a gente percebe é definido através da visão. Uma coisa assim. Se não é esse percentual, não importa, mas é alguma coisa nesse nível. Então, assim, a visão ela tem um papel importantíssimo na percepção do mundo ao nosso redor. E pode acontecer que você se veja no meio de uma experiência visual, como, por exemplo, uma exposição de arte, ou que você se veja numa exposição, numa experiência que envolva diversos sentidos, como, por exemplo, um filme, né, que você tem a percepção auditiva, você tem todo um clima criado pelo cinema, e a música e tudo mais. Quer dizer, você pode estar numa condição de vulnerabilidade muito maior se você estiver assistindo um filme do que se você estiver na sua casa lendo um livro, por exemplo. Então, por que a gente está conversando sobre isso? Porque o poder que a arte tem, ele pode ser utilizado para melhorar a sua vida. Eu vou dar algum exemplo aqui que me aconteceu já diversas vezes, e sempre me impressionava isso. Quando eu trabalhava numa gravadora, num bairro aqui do Rio de Janeiro chamado Taquara, que na verdade é um subbairro de um bairro gigantesco chamado Jacarepaguá, e eu ia de carro nessa época para o trabalho.
E houve dias que eu saí daqui, da minha casa, bastante chateado, triste, irritado. Não sabia por quê, simplesmente eu não estava bem. E eu tinha o hábito de levar CDs, ainda não existia uma difusão tão grande de rádios como MP3, estou falando isso de final da primeira década dos anos 2000, por volta de 2007, 2008. E eu tinha o hábito de levar CDs, então, que eu ouvia dentro do carro. E, por diversas vezes, eu saí da minha casa, não estava bem, e eu botei um CD do Paul McCartney. E eu percebi que o Paul McCartney ele tinha uma capacidade curativa, vamos dizer assim, sob aspectos que eu nem sabia quais eram. Eu não estava bem, eu vi o Paul McCartney e eu melhorava. Isso não foi uma vez nem outra, foram diversas vezes. Então existe alguma coisa naquele vocabulário musical do McCartney, naquelas coisas que ele utiliza, naqueles tons, naqueles acordes, naquilo tudo que ele coloca ali, naquelas harmonias. Existe alguma coisa ali capaz de alterar o meu ânimo positivamente. Eu também vivenciava essa experiência quando eu ia para a biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil, sobre o qual eu já falei aqui antes, um lugar que eu frequentava sempre. Chegava lá, muitas das vezes, eu chegava muito cedo, por volta de meio-dia e pouco, acho que era a hora que abria a biblioteca. E quando eu estou na minha casa ou em outro lugar, eu não consigo ficar de meio-dia até 7 da noite sem comer nada. Quase ninguém faz isso. Você sempre come alguma coisa, né? E frequentemente eu estava na biblioteca do Banco do Brasil e eu pegava os livros, baixava os meus olhos para ler os livros, quando eu levantava, que tinha um relógio lá, estava marcando 7 da noite. Quer dizer, de meia-dia às 7, sem comer nada. Por quê? Porque a arte ela tem esse poder, que é esse poder de preencher você em diversas dimensões. Esse é o lado positivo, certo? Mas para que você possa utilizar a arte de modo a que ela te beneficie, que afinal de contas não existe nenhum mérito em você ter uma experiência, qualquer que seja ela, para te prejudicar, quer dizer, nós temos que partir desse princípio. Né? Qualquer experiência artística ou na vida que tenha por objetivo destruir você, transformar você numa pessoa pior do que você já está, é uma experiência que você não deve seguir, a menos que você esteja passando um distúrbio que te leve a isso. Então, é muito importante que você se conheça o suficiente para poder entender quais são as portas da sua alma que estão abertas para a sensibilidade artística e que você possa entender também que essa sensibilidade, suas artes, é uma vulnerabilidade que você vai ter que saber lidar. Certo? Então, se você vai ao cinema, por exemplo, falando coisas práticas, se você vai ao cinema, por exemplo, é de fundamental importância que você saiba qual o filme que você vai assistir. Pelo menos uma visão geral, uma sinopse, você precisa saber. Você precisa saber, pelo menos, se você não está indo para uma armadilha. Porque você pode sair de um cinema absolutamente destruído de um filme. Nossa, você é tão exagerado e dramático. Sair destruído de um filme. O filme é só uma projeção, uma tela, nem estão ali, é uma ilusão de ótica, os quadros que vão se sucedendo a uma determinada velocidade, e aí você... Não é nada disso. Não é nada disso. Se fosse assim, ninguém choraria no cinema. Se fosse assim, ninguém iria rir no cinema. Porque, afinal de contas, aquilo ali é só uma tela que está sendo projetada. Na verdade, aquilo vai ultrapassar filtros que você deveria ter ativado naquele momento, mas o seu cérebro não está tão atento assim para perceber que aquilo não é a realidade. E você então chora, ri e tal. Então é de fundamental importância que você perceba o seguinte. Em primeiro lugar, toda obra é produzida por um autor. O autor de um filme, a pessoa que criou aquele filme, ele está tentando te passar alguma ideia, alguma mensagem. Frequentemente, não raro, artistas são pessoas em conflito. Então, se você vai assistir um filme, pode ser que você tenha uma experiência de conflito que vai piorar a sua própria experiência de vida, naquele dia, naquele horário. Um exemplo disso. Eu fui há muitos anos assistir um filme que eu não me lembro qual era, e eu queria muito assistir aquele filme, isso era nos 90, e eu soube que as pessoas estavam indo para o cinema assistir os filmes porque estavam procurando saber
qual o curta-metragem que passava antes. Há muito tempo que eu já não vou ao cinema, eu prefiro o DVD. Mas houve uma época em que todos os filmes eram antecedidos por curtas. E as pessoas estavam procurando no Rio de Janeiro, aqui pelo menos, onde estava passando, porque o curta nunca era exibido, nunca saía onde estava passando. As pessoas queriam saber onde estava passando aquele curta, porque ele estava fazendo um enorme sucesso, e o nome do curta era Ilha das Flores. E eu fui assistir um filme qualquer que eu não me recordo, e antes passou o Ilha das Flores. Se você nunca teve a oportunidade de assistir o Ilha das Flores, eu não sei se tem no YouTube, vai assistir. Mas o fato é o seguinte, eu fui pego de surpresa e assisti o Ilha das Flores antes do filme que eu tinha que assistir. E quando eu cheguei na minha casa, eu era uma pessoa absolutamente destruída, a ponto das pessoas que me viram chegar querendo saber se eu tinha sido assaltado, se eu tinha sido ameaçado de morte, se eu tinha, enfim, que trauma eu tinha sofrido, porque eu estava totalmente transtornado. Porque eu fui pego de surpresa por um filme cuja mensagem era extremamente profunda e eu não sabia o que ia passar. Um outro filme que me causou péssima impressão foi um filme chamado Um Dia. Passou poucos anos atrás, ou há uns 10 anos, vamos colocar assim, 8. E ele é todo construído visualmente, inclusive o cartaz, as cores, ele é construído de modo a sugerir uma história romântica entre um casal. Porém, aquilo tudo é uma cilada. O diretor do filme construiu aquela imagem toda para levar você a ter uma experiência traumática no interior do filme, e isso está no cinema, está muito claramente descrito por ele mesmo em diversas entrevistas. Então quem já assistiu o filme Um Dia sabe do que eu estou falando. Quem não assistiu, saiba que se você for nessa de que você tem que ver um filme romântico, e você entra para ver um filme romântico com uma cabeça diferente daquela que você vai assistir um filme político, um filme, uma comédia, né? Ninguém vai para o enterro com a mesma cabeça de que vai para um casamento. Então, você para assistir uma comédia romântica, você tem que estar com uma determinada condição mental. E lá eu tive essa experiência de perceber que o filme era uma trama feita para enganar as pessoas. E o filme era absolutamente trágico. Eu saí dali também pessimamente mal. Mas aí você está querendo transferir a sua experiência pessoal e a sua vulnerabilidade, sabe? Querendo transformar isso numa lei universal, querendo trazer aqui, sabe? Lições a respeito de como é que se deve ver os filmes. Sabe, eu acho que não tem nada a ver, sabe? Você começou com um canal que falava sobre arte. Não tem tudo a ver, e vou te dizer mais. Isso eu aprendi, não foi nem com Wim Wenders, ou Wim Wenders, como diz alguém. Mas eu prefiro Wim Wenders. Então, eu vi um filme do Wim Wenders, uma entrevista, em que Wim Wenders, o famoso cineasta, fotógrafo, né, alemão, ele dizia que aprendeu uma coisa com a mulher dele. A mulher dele que não é tão conhecida quanto ele. Ele aprendeu uma coisa com a mulher dele, que era o seguinte. Ele sempre ia no filme, assistia o filme até o final e ia embora. Que era o filme provocasse ele, deixasse ele mal. Ele ficava ali porque ele queria aquele game, aquela coisa toda que o diretor propôs, e ele vai tentar entender o que o cara quer dizer. E aí ele foi uma vez ver um filme com a mulher dele. E no meio do filme, a mulher dele falou assim, vamos embora. Não, que isso? Mas vamos embora por quê? Mano? O filme está no meio ainda, né? Eu vou ficar aqui até o final. Eu vou assistir para entender o que ele quis dizer. E aí a mulher dele falou para ele, não, isso é uma estupidez. Eu não vou permitir, pelo andar da carruagem, o filme que ela estava vendo, não sei qual era, mas o filme estava jogando imagens, olha a sabedoria, de uma mulher que não é uma cineasta, entendeu? É a mulher de um cineasta. A mulher disse para ele o seguinte, eu não vou permitir que essas imagens fiquem impressas na minha mente o resto da minha vida. Simplesmente porque esse cara propôs isso. Entendeu? Então toda vez que você se aproxima de uma obra de arte, você está escolhendo ser impactado ou não por alguma coisa positiva ou não. E uma coisa negativa que seja impressa na sua mente pode te atrapalhar pelo resto da vida. Porque, fundamentalmente, daquilo que você se alimenta, que você vai devolver para o mundo. Você encontra uma pessoa extremamente amargurada,
triste, deprimida, e você não raramente vai ver que essa pessoa alimenta esses hábitos, essa disposição mental com práticas que vão produzir mais depressão. Então é frequente uma pessoa, por exemplo, que tem o hábito de ouvir músicas extremamente tristes sobre histórias dramáticas de amores que nunca deram certo. Então, o que essa pessoa vai projetar nos relacionamentos amorosos dela? Os amores que nunca vão dar certo. Não raro quando as pessoas têm experiências espirituais, nas quais elas são tocadas por uma força superior, por Deus, por Jesus Cristo. Não raro essas pessoas relatam que se desfazem de acervos que possuem por não entender exatamente a razão, mas acabam se desfazendo daquilo. O que vem a ser aquilo? Exatamente uma ação libertadora que ocorre no plano da sua alma e que vai fazer com que você identifique como formadores de amarguras algumas das coisas que você tem. Então, eu conheço pessoas que jogaram discos fora, de pessoas que são artistas que são considerados, não vou citar nomes, tá? Artistas que são considerados verdadeiras pessoas, um hino à felicidade, à vida, né? Uma vida tão bonita, né? A vida é tão bonita, né? É bonita e é bonita e é bonita. Quer dizer, letras que as pessoas cantam, que as pessoas celebram a vida e tudo, sem saber, na verdade, quem são os autores e as mensagens contidas naquelas músicas. Por exemplo, o autor dessa música, que fala que mas isso não me impede que eu repita, é bonita, é bonita, é bonita, tem uma história de vida que só quem conhece verdadeiramente a obra dele. E modestamente eu conheço porque eu vivo na casa da maior fã, provavelmente do país, desse indivíduo. Eu fui criado ouvindo as músicas dele. Só quem conhece verdadeiramente a obra dele sabe que a última coisa que ele achava é que a vida era bonita, é bonita. Se eu tivesse em outro lugar aqui, eu contaria exatamente as circunstâncias que levaram à morte dele, que são bem diferentes daquelas que foram descritas na televisão. Eu não posso falar mais sobre isso. Agora, é sempre possível que você se relacione com o lado positivo de um artista que tem as suas múltiplas dimensões. Um exemplo público que todo mundo conhece, posso falar esse nome sem nenhuma dificuldade, porque já foi objeto de matérias em tudo quanto foi lugar, é o Tim Maia. O Tim Maia, que é a pessoa sobre a qual eu comento no meu primeiro vídeo chamado Programa 1, a difícil arte de fazer o simples, que é um vídeo de 2008, que eu ocultei do meu canal porque ele contém trilhas que não podem mais ser colocadas no ar, sob pena do canal ser fechado, aquela coisa toda. E eu comentava nesse vídeo de 2008 exatamente sobre a obra do Tim Maia. Porém, o Tim Maia ele tem dois canais, como o HF e o VHF, ele tem duas bandas. O Tim Maia era um cara capaz de produzir grandes músicas alegres e divertidas e tal, que todo mundo conhece, Dilema Pontal, né? Acende o Farol, aquelas coisas todas animais. Você e eu e você, aquelas coisas todas sensacionais que o Tim Maia fazia. Porém, o mesmo Tim Maia ligava às 4h30 da manhã para o Erasmo Carlos, deprimido e chorando, porque na verdade ele viu um drama terrível pelo fato de não conseguir se resolver emocionalmente na sua vida amorosa. E foi exatamente esse problema que o Tim Maia tinha na vida amorosa, que fez com que ele compusesse algumas das mais lindas e trágicas músicas que ele escreveu. De modo que se você quiser sair de um estado depressivo para uma condição na qual você fica um pouquinho mais alegre, em função da influência que a música tem, porque é um vocabulário universal, qualquer pessoa do mundo entende a música, ela pode não entender o que está sendo dito na letra, porque ela fala outra língua, mas ela percebe os sentimentos que estão sendo passados. Então, se você quiser, você pode pegar o Tim Maia e sair de um estado de depressão para um estado de quase euforia, mas também, se você se permitir, você pode sair de um estado de quase euforia para uma profundíssima depressão, porque o Tim Maia é autor de algumas das mais terríveis músicas do cancioneiro popular, sendo uma em especial, uma música absolutamente trágica, que eu não vou descrever aqui, e que fala sobre uma coisa que deve ter composto na madrugada
de um dia em que ele bebeu ou fez alguma outra coisa, porque é de uma crueza profundíssima e é trágico demais, é triste demais. Então você deve ter cuidado a se envolver com aquilo. Você deve ter cuidado a se envolver com música, você deve ter cuidado a se envolver com cinema, você deve ter cuidado a se envolver com literatura. E tudo isso passa pelo conhecimento da sua própria personalidade. Quem não se conhece, quem não consegue perceber em si mesmo seus pontos fracos, tem a tendência de se permitir o exercício idiota de ficar conhecendo tudo. Coisa que o Paulo Francis dizia ser o pior emprego do mundo, o do crítico, porque ele era obrigado a ver tudo, ele não tinha escolha. E o Francis dizia que achava idiota que alguém se propusesse a ver tudo, quando ele pode ver só o que é melhor. Eu não estou querendo me colocar numa posição de sábio, até porque eu cometo diversos erros, inclusive eu estou mais para o idiota que o Francis descreve do que para alguém que aprendeu alguma coisa esse tempo inteiro. Então, a minha ânsia de tentar trazer aqui alguma coisa útil é muito grande, talvez pela minha culpa de perceber que eu demorei muito para entender certas coisas. Mas o fato é que eu sou partidário de uma outra corrente de vida, que é aquela em que você exercita as coisas que você já percebeu que são excelentes, que são seus pontos fortes, que te fazem crescer. Mais ou menos a escola de formação de tênis de mesa dos chineses, por exemplo. Quando o cara vai, ninguém precisa falar a respeito do que o chinês é capaz de fazer no tênis de mesa nas Olimpíadas. É muito conhecido a destreza, né, do chinês para aquele esporte. E na formação do jogador de tênis de mesa na China, quando ele se apresenta e começa a fazer os primeiros movimentos, o instrutor observa quais são os pontos fortes que ele tem. É o saque, é a recepção. O que ele faz que ele tem de melhor? E ao mesmo tempo observa quais são os pontos mais fracos dele. E aí no Ocidente, como é que você faz as coisas? Você pega o ponto fraco do cara e tenta melhorar. Na China, no treinamento para formar um grande jogador de tênis de mesa, é celebrado aquilo que ele tem de melhor. Então, se você tem um saque excelente, eu vou melhorar o seu saque mais ainda, de maneira que ele neutraliza a sua deficiência. Isso é viver. Viver é você descobrir o que é que pode te melhorar, neutralizando a sua deficiência. Estou voltando, por exemplo, do Deprimido, que é um personagem que aparece muito no universo da arte. Quem frequenta os ambientes culturais está acostumado a encontrar o Deprimido. Boa parte dos artistas e dos consumidores de arte se enquadram nessa condição do indivíduo que vive um momento de depressão ou tem uma personalidade melancólica, enfim. Esse cara é muito comum no mundo das artes. Então, esse cara, ele tem que ter muito cuidado naquilo que ele vai escolher. Ele tem que se conhecer e perceber o seguinte: eu, por exemplo, fulano de tal, falar de mim mesmo, eu não tenho condições de assistir sofrimento animal. Então eu não como carne vermelha, eu não como carne de aves, eu já não comi carne nenhuma, depois eu passei a comer peixe por uma série de dificuldades. Espero poder largar novamente o peixe, que também é um animal, mas eu não consigo conviver com imagens de sofrimento animal. Logo, toda vez que aparece uma imagem do que aconteceu em Brumadinho, por exemplo, com os animais soterrados lá, eu não vou ficar assistindo aquilo. Por quê? Porque aquilo, eu sou vulnerável àquilo. Certo? Então, para que eu saiba que eu sou vulnerável àquilo, eu preciso me estudar e me conhecer. Até que ponto você, que vem caminhando nesse mesmo planeta que eu, já fez essa análise a respeito de quais são as coisas para as quais você é absolutamente vulnerável? O Tom Jobim, por exemplo, é um grande artista, capaz de coisas fantásticas. Ele tem um disco maravilhoso chamado Piano e Voz, se não me engano, ele gravado em 1981 no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, numa fita que saiu depois, 2002 ou 2003, pela Biscoito Fino. Um disco maravilhoso que eu recomendo a todo mundo. E recomendo também o filme A Casa do Tom, que mostra quem era o Tom Jobim e como ele chegou a se transformar naquela figura ali. Mas, ao mesmo tempo que o filme A Casa do Tom mostra o Tom alegre, feliz
e cercado pela música e tal, e algumas coisas ranzinzas, né, nele, que não deixa de ter o seu charme, né? Em alguns momentos do disco a que eu me referi, ele exercita uma melancolia profunda que provavelmente está relacionada ao hábito que ele tinha de consumir, como muitos artistas, bebidas com alto teor alcoólico. Um hábito que acaba por liberar emoções e coisas que estão reprimidas, né? E muitas de nós sabemos que muitas das vezes eles compuseram essas canções sob efeito de whiskies e coisas e tal. Então, quando você vai se relacionar com aquilo, você está abrindo uma brecha para receber aquela influência, né? Então, o que a gente poderia dizer nesse vídeo, que não trata especificamente de um artista em especial, mas estamos citando algumas personalidades aqui? O que nós poderíamos dizer, o que nós poderíamos, digamos assim, para fechar essa conversa, o que a gente poderia recomendar depois de termos acho que mais de 30 anos dedicados à apreciação artística, perdendo os meus dias e meus tempos vendo livros de arte, indo a exposições, vendo filmes. Quer dizer, o que se pode aprender desse tipo de experiência que a gente poderia transmitir aqui, sobretudo para as pessoas que ainda não são tão atentas a respeito daquilo que elas guardam dentro delas mesmas? O que se poderia dizer? Primeiro, procure identificar as coisas que te tocam positivamente. Procure as coisas que te elevam, não as coisas que te derrubam. Eu poderia citar como exemplo aqui também uma frase dita por um grande mestre com quem eu trabalhei, Milton Miranda, sobre quem eu falarei em outras oportunidades, um designer da primeira turma da Escola Superior de Desenho Industrial no Rio de Janeiro, um indivíduo que tem uma história fantástica no design. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. E sobre ele eu falarei em outra oportunidade. Mas o fato é que certa vez eu estava ouvindo, eu falei para ele: você já viu essa música? Eu estava com o CD do Fleetwood Mac. Eu falei: você já viu essa música? E ele virou para mim e falou assim: ela é bonita? Eu falei: não, ela é linda. Eu falei: eu não quero saber se ela é linda. Ela é alegre ou ela é triste? Eu falei: mas isso não importa. O que importa é se ela é... O que importa é se a música não é alegre nem triste. Ela é boa ou ruim. Ele falou: não. Você não tem idade para entender isso. Mas é tão importante que a música seja alegre ou triste. É mais importante do que se ela for bonita, ou boa ou ruim. E o tempo vai mostrar para você, que ainda tem 28 anos, o tempo vai mostrar que é muito importante saber quando uma música é triste ou não, para que você não fique impregnando imagens e coisas tristes na sua cabeça. Sabe de uma coisa? Ele tinha razão. Então, enquanto você está, meu convite, já chegando ao final dessa meia hora, que é o tempo médio que a gente está fazendo os vídeos, porque não dá para se falar a respeito de nada em 10 minutos. A minha sugestão é: analise você quais os estímulos aos quais você tem se exposto e como você se sente depois de ouvir uma música de fulano de tal, um filme de Beltrano de tal, e perceba que são essas coisas que vão formar aquilo que você é, são essas coisas que vão se impregnar na sua alma e que no final das contas você vai entregar às pessoas, vai devolver ao mundo, nas suas relações pessoais, nos seus trabalhos, nos seus empregos, enfim, tudo aquilo que você vai fazer nos seus relacionamentos mais íntimos. Então, tenha muito cuidado com aquilo que você consome, para que você não seja prejudicado por essas coisas. Este canal se destina basicamente a falar sobre arte, design, cinema, literatura, artes plásticas. E, eventualmente, nós vamos comentar sobre a condição em que as coisas se encontram no mundo, falar sobre, por exemplo, a nova construção da masculinidade e a discussão a respeito do papel da mulher na sociedade contemporânea. Diversas coisas estão programadas para os próximos vídeos. Eu espero encontrar você aqui novamente, sempre gravando nas madrugadas, que é o único horário em que a gente tem a liberdade de falar sem muitos sons ao redor. Basicamente é isso.